Então, gostaria de fazer sexo com minha trama feminina do tamanho de uma pipa? Neste episódio, falaremos sobre o que acontecia no mundo do rock entre os anos 60 e 80 e das loucas aventuras que tiveram Jim Morrison e Muddy Drawers, que acabaram virando amigos como representantes principais de uma banda. Tudo começa quando Peter e Joe se encontram na loja de discos e se deparam com alguns álbuns dos anos 80. Nisso, Peter acaba encontrando o melhor álbum de todos os tempos e aproveita a alegria do momento para zoar o funcionário, chamando-o de barbudo fracassado. Ele também solta algumas piadas sobre o falecido vocalista da banda The Doors. Numa praia dos anos 60, uma época de grandes e épicas capturas de frisbees, Peter se junta ao Quagmire para formar uma banda. Logo, mais dois integrantes, Brian e Joe, entram para fazer parte do grupo. Enquanto discutiam algumas ideias, surge Carol, atraindo imediatamente a atenção de Peter. Com a aparição dela, ele manda o pessoal se virar e vai atrás dela para encontrá-la. Agora, chegou o momento em que Peter se apresenta para Carol, e juntos mergulham num relacionamento cheio de intensos prazeres. Enquanto ainda se apresenta, Quagmire aparece na janela do quarto com ciúmes de seu amigo se aventurando cedo demais no mundo do amor. Ao encerrar sua apresentação, Peter ouve de Carol que ela já tem um namorado astronauta. Ele tenta convencê-la dizendo que é uma estrela do rock. Infelizmente pra você, esta é a única vez na história em que os astronautas são mais legais do que as estrelas do rock. Peter, então, ignora o que ela disse, afirmando que não se importa e que ela é sua musa, prometendo morar junto com os sacos de lixo dele. Depois disso, Peter solta uma cantada inteligente, envolvendo os animais cobra e lagarta, que soa muito romântica para ela. Ela acaba se apaixonando e até o chama de gênio. Em seguida, o clima começa a esquentar e os dois começam a fazer amor. Então, gostaria de fazer sexo com minha trama feminina do tamanho de uma pipa? Chegou o tão esperado primeiro show da banda The Doors. As portas se abriram às 20 horas e o espetáculo estava marcado para começar às 21. Todos reunidos e prontos, a hora finalmente chegou. No entanto, como era o primeiro show de Peter, ele estava nervoso em relação ao palco. Por isso, ele escolheu se apresentar virado de costas para a plateia. O único alívio para seus nervos na época era o que todos estavam usando, Nesquik de morango. Entretanto, de tanto consumir, ele começou a sentir desconforto no estômago devido à sua intolerância à lactose. Quando Peter abriu a boca para cantar, devido ao Nesquik, acabou gerando bastante gás em seu estômago, resultando em uma bola gigante de peido acumulada em sua calça. Desconfortável com a situação, ele confessou a Jonathan que o peido estava preso na calça. Jonathan sugeriu que ele resolvesse isso, pois precisavam apresentar o show. Peter começou a disfarçar, fingindo que nada estava errado, e começou a dançar para a plateia, que acabou gostando. Ao tocar pandeiro com a perna, não resistiu e soltou um grande peido. Com o silêncio no ambiente, ele fingiu que nada aconteceu e anunciou a próxima música, Break On Through. A plateia se animou e relevou a situação constrangedora. Aqui, sua namorada Carol apresenta Neil, um empresário que desejava contratá-lo e torná-lo uma estrela. Desconfiado, Peter questiona por que deveria confiar em um empresário que não entende nada de música. Neil o convence ao afirmar que não era apenas um agente, mas também um fã. Peter gostou da resposta, e Neil aproveitou para pedir um autógrafo. Na verdade, era para fazer Peter assinar o contrato. Eles fizeram isto. Assinaram um contrato que tornaria o traficante de cocaína rico. Em seguida, foram para um estúdio, onde Peter e sua banda realizaram um ensaio sem camisa. Durante a cena, Peter começa a tossir e babar, e Jonathan pergunta se ele voltou a tomar Nesquik. Peter responde dizendo que mal se moveu naquele dia, pede desculpas e afirma que agora está pronto para começar a fazer um pôster de dormitório para a faculdade. Revoltado, Jonathan diz que estão lá para produzir um álbum, não fazer pôsteres. Aproveitando a deixa de Jonathan, Peter sugere trazer algumas mulheres quentes e comprometidas para se juntarem. Jonathan, feliz com a chegada de sua namorada, a apresenta a Peter, e todos começam a se conhecer. À medida que apresentam vários shows e ganham mais experiência, decidem realizar outra apresentação, desta vez em um local maior. Peter demonstra seu gingado para a plateia,
que adora. No auge do sucesso, empolgado, ele pergunta à plateia se seu instrumento é tão grande quanto dizem. Em seguida, abaixa suas calças, marcando o fim do status de deus do rock, pois não conseguiu expor o tamanho de seu instrumento numa casa de shows na Flórida. Indignado com o ocorrido, no dia seguinte, ele usa entorpecentes e se afoga em uma banheira. O episódio nos leva de volta ao início, antes das loucas aventuras de Peter como Jim Morrison. Nesta cena, Peter, Cleveland, Quagmire e Joe se encontram novamente na loja de discos. Peter começa a afirmar que os brancos definitivamente inventaram o rock and roll. Então surge o Jerome para refutar essa ideia, dizendo que o rock foi, na verdade, inventado por um negro. Jerome responde que nunca ouviram falar de um representante negro no rock, porque nunca fizeram um filme relacionado a isso. Ele promete mostrar-lhes a história do maior roqueiro de todos os tempos, chamado Muddy Drawers. A cena muda para o lugar onde Muddy cresceu, próximo a pequenos barracos humildes e um grande lago para pescar. No fundo desse lago, ele morava com sua mãe. Antes de partir, ele arranca o bigode da mãe, que o alerta para não ficar com nenhuma mulher branca. Muddy relata que naquela época os negros eram muito pobres, mas mesmo assim precisavam vestir ternos em todos os lugares. O único instrumento ao qual ele tinha acesso para comprar era um violão de uma corda, sendo que essa mesma corda do violão era o cinto de sua calça. Apesar de todos os obstáculos, Muddy estava determinado a se tornar uma estrela do rock, mesmo que fosse necessário fazer um pacto com o diabo. E o diabo propôs a ele um contrato que o faria o melhor guitarrista que já existiu, custando apenas a sua alma. Ele assina o contrato, aceitando a proposta. Muddy aparece em um estúdio de gravações, onde cria um novo som, o som do rock and roll. Até o apático mixador de sons larga o jornal e para de beber café para prestar atenção na música dele. A música se torna um sucesso e Muddy assina seu primeiro contrato com uma gravadora. Como um artista negro, ele sai em turnê pela parte mais racista do país, conhecida como a Boston do Sul. Lhe designam um motorista branco, Vinny. Durante a viagem, Vinny oferece lagostins para acabar com o tédio de Muddy. Os dois começam a conversar, e Vinny pede a Muddy ajuda para escrever uma carta romântica para sua esposa, e Muddy aceita. No final, Vinny manda a sua própria versão mesmo. Depois dessa conversa, decidem ir ao parque de diversões do local. Ao chegarem, são recepcionados por um velho racista. Muddy, desconfortável, diz a Vinny que quer ir embora, mas Vinny o ignora e entra no parque sem ele, dizendo que não demoraria. Embora a viagem tenha acabado, uma amizade se formou, mas não duraria muito tempo. Enquanto Muddy tocava guitarra em casa, percebe que seu caderno teve todas as páginas arrancadas. Mas no meio disso, há uma carta de Vinny. Terminada a história contada por Preston, Peter finalmente concorda que Elvis Presley realmente foi o melhor. Enquanto isso, Stewie chega e todos param para ver o que ele está fazendo. Ele pega um vinil de Elton John, que contém seus maiores sucessos. Enquanto ele estava cuidando de seus negócios, seu pai o surpreende com a descoberta de documentos relacionados aos impostos de renda sob o colchão de Elton. O pai, revoltado com a situação, decide dá-lo uma lição. Em seguida, Elton John colabora com Brian, que escreveria as letras de suas músicas. Brian se casa 3 vezes na tentativa de convencer o mundo de que não é homossexual. Brian leva Elton para a gravadora Bell End Studios, onde o apresenta o Mort, o melhor produtor do ramo. Mort propõe um acordo a Elton, prometendo que juntos fariam milhões, mas apenas para Mort. Elton concorda, achando justo. Os dois começam a trabalhar juntos, com Mort sendo bastante exigente, empurrando Elton do banquinho quando ele se cansa. Na noite em que Elton John se apresenta no Dodger Stadium, ele está tão nervoso que quase não sai do camarim. Devido a um erro de programação, os Dodgers jogam na mesma noite, e Elton tem que rebater em 4º lugar na escalação. Elton se envolve profundamente no cenário festivo de Los Angeles, e as coisas tomam um rumo sombrio quando ele e Brian vão a uma festa em Hollywood. A festa está cheia de excessos, drogas, mulheres quentes, danças e bebidas. Após exagerar, Elton acaba no hospital. Brian pergunta ao médico se ele ficará bem, e o médico tranquiliza respondendo que o marido dele ficará bem e que estará de joelhos em breve.
O episódio termina com Peter orgulhoso de seus vinis e comentando sobre os 4 caras que fizeram sucesso em uma banda em 62, mudando o mundo para sempre.